Oi amigos e amigas, esse é mais um Atualizações do Musset, quadro onde eu junto diferentes informações num vídeo só para você ganhar tempo e ficar sabendo do que está rolando no Peixão. Neste vídeo eu vou falar sobre o treino aberto do Santos. O treino do Vojvoda foi inteiramente visto por nós da imprensa e eu vou contar tudo do que eu vi, senti, observei. Também vou falar sobre a SAF, reforma do estatuto, e novidades sobre a Arena e essa negociação com a W Torre. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, que curta, comente, dê o hype e ative as notificações. Tudo isso é gratuito, muito rápido e ajuda esse canal a continuar crescendo, e também te convido a ser membro deste canal. Se não aparecer o botão Seja Membro aqui abaixo deste vídeo, na descrição tem um link que te leva direto para lá. São 3 níveis: bronze, prata e ouro, com benefícios e valores diferentes para você ter vídeos, lives ou até um grupo no WhatsApp comigo. Vou começar falando sobre o treino aberto do Santos. Essa parte vai ser longa, eu quero falar com carinho, com alegria também, porque finalmente tivemos um treino aberto. O último foi do Kleber Xavier há um bom tempo e foi parcialmente aberto. Dessa vez vimos a atividade inteira da manhã desta sexta. O Vojvoda trabalha em 2 períodos, o Santos folga no sábado, volta a trabalhar no domingo e joga contra o Corinthians na quarta-feira. Antes do treino, a gente teve uma coletiva do Zé Rafael, que foi muito legal. O Zé Rafael avaliou seu próprio desempenho e admitiu que ele correspondeu a curto prazo depois da recuperação da cirurgia na coluna e que achou que esse ritmo ia ser mantido, que esse nível ia ser mantido, mas que o corpo não respondeu tão bem, que ele estava sim abaixo fisicamente dos demais e que agora está retomando e jogando perto, ainda não como ele gostaria, mas perto do nível dele. De fato é isso que a gente viu em campo. Começa muito bem, come a bola contra o Botafogo, mal, e agora com um novo trabalho, também melhor fisicamente, o Zé Rafael cresce. Quando termina a coletiva do Zé Rafael, a gente vê o aquecimento do Santos e o combinado era de 15 minutos abertos para a imprensa. Então, geralmente, a gente veria o aquecimento, uma reunião, o bobinho e tchau. Só que o Vojvoda gostou da ideia, abriu o treino para a gente. Ele também teve um bate-papo informal, pedindo para a gente não gravar. A mesma coisa aconteceu com o Marcelo Teixeira depois, e off a off. Eu sei que boa parte de quem está vendo meu vídeo não é jornalista, não está ou não estará no CT, mas para quem estava lá, pô gente, vamos respeitar o off. O Vojvoda precisou falar 4 ou 5 vezes para não gravar e tinha gente aqui, ó, ou a câmera na cara. Off é off, respeita o cara, sabe? É uma prerrogativa dele. Depois, não abrem treino e a gente reclama. Quando abre, a gente também não se comporta muito bem. É uma minoria, mas uma minoria que, olha, dá um trabalhinho. Mas enfim, o treino foi muito legal, bastante imprensa presente, isso é muito bom. Tomara que o Santos repita isso, e eu acho que com o tempo, com a adaptação, as pessoas que estavam gravando se acostumam a não gravar, respeitam um pouquinho mais off, o pessoal do Santos se acostuma com a gente, e talvez essa rotina de imprensa no CT volte, porque é muito importante, não apenas pra gente, mas para vocês, que consomem mais conteúdo com contexto, tem mais repertório de informações, e também para os patrocinadores, que acabam aparecendo pouco porque o Santos joga basicamente uma vez por semana. Então esse tipo de atendimento gera mais repercussão, seja no YouTube, na TV, nas redes sociais, e os patrocinadores também ficam felizes. Então é uma roda que precisa girar, tomara que a gente retome essa rotina. Mas falando de treino, o Vojvoda, ele começa o treino, ele explica isso pra gente, que era um treino de duelos. Então ele forma várias duplas e essas duplas se enfrentam. Então ele recua o campo, são 2 traves, campo reduzido, né, nos 2 sentidos. E aí ele solta a bola rápido, apita a disputa de bola e precisa definir rápido. Pode ser numa tabela e chute, pode chutar direto, os goleiros trocando o tempo todo. Essas duplas não fizeram sentido. Então não foi uma dupla de zaga, uma dupla de ataque. Foram duplas meio que aleatórias. Acho que a dupla que mais faz sentido, que eu não sei se foi escolhida, se eles se juntaram na hora, se foi sorteio, não sei qual que foi o critério, mas a dupla que mais faz sentido foi Souza e Guilherme, pensando que eles jogam pelo mesmo lado, que precisam apurar esse entrosamento e que são 2 possíveis titulares pelo mesmo lado contra o Corinthians. Eu acredito sim que o Souza tem a chance de ganhar a vaga do Escobar. Então nesse duelo que todos participaram, zagueiro com atacante, meia com lateral, deu para ver uma intensidade grande, muitos pedidos para uma definição rápida,
porque é o que o Santos tem deixado a desejar, né? O Santos muitas vezes cria, mas não define bem. Último passe, a hora de finalizar. Então, esse treino de duelos foi bem legal de acompanhar, foi bem intenso, bem pegado. Alguns jogadores se destacaram, eu vi vários gols do Bilal, achei o Arão correndo muito, o Souza fez um golaço, já o Tassiano decepcionou. Às vezes a gente vê uma decisão do treinador de quem vai entrar em campo e a gente fala, pô, não tô vendo treino, é difícil. Mas pelo que vimos hoje, olha, o Tassiano, gente, complicado. Eu não quero aqui caça às bruxas, estimular hate, mas ele foi um dos destaques negativos, com certeza, tanto no treino do duelo quanto no treino seguinte. Mais pra frente, o Vojvoda separa o campo em dois. Então, em um campo são meias e atacantes em cenários de jogo. Então, o ponta inverte pro outro, chama o meia, aciona, cruza para trás, centroavante finaliza e uma troca frequente de posição. Geralmente o cruzamento rasteiro, muita cobrança da comissão por uma finalização melhor, por um passe no pé, por um lançamento melhor, porque como eu falei, o Santos tem pecado nesse tipo de decisão no último terço do campo. Só que esse treino estava bem mais afastado de nós. A gente estava na frente do campo 2, né, o do meio, onde o Vojvoda comandou um treino tático defensivo. E esse eu achei muito interessante. A princípio, quando eu bati o olho, eu falei, opa, isso aqui é um sinal de escalação? Mas não, gente, ele trocou 1000 vezes, é o que o Vojvoda costuma fazer, e ele mesmo disse pra gente que deve começar a esboçar de fato o time ou no domingo ou na segunda-feira para o jogo de quarta, que até aqui foram apenas testes. Então quando eu olhei, porque eram 6 contra 6, né, num sistema defensivo, quando eu olhei, estavam Igor Vinícius, Adonis Frias, Lua Pérez, Souza, João Schmidt e William Arão. Até uma imagem que eu vou mostrar pra vocês. Eu olhei e falei, pô, será? Arão com Schmidt? Aí eu fui olhar pro time reserva. O time reserva com o Zé Rafael, com o Rincon. Falei, pô, o Zé Rafael não é banco. Eu já entendi que não era um esboço e depois todos trocaram. Então tinha o João Basso, o Zé Ivaldo, o Luizão fazendo mais a lateral direita, Escobar na esquerda e completavam o treino 2 garotos da base ali, revezando e entrando nesse circuito, que é o Pereira, o Gabriel Fomber. O Sub-20 joga, então os principais jogadores do Sub-20 não estavam no treino, como o JP Sherman, que desceu, o Robinho Júnior no profissional, hoje não estava no 20, então um bom sinal também do Robinho Júnior cotado para o Clássico de alguma forma, entrar no segundo tempo. Aí 2 jogadores do Sub-20 ali, da base, compuseram o treino, o Gabriel e o Cauã. Então, o Vojvoda trocou muito esses jogadores, não foi um esboço, mas deu para ver esse trabalho que é uma linha de 6, né? São 6 jogadores de defesa, 4 mais 2, contra 4 mais 2. E aí é um trabalho que sai do goleiro e você testa a saída de jogo, porque você marca a pressão e tenta sair, você inverte, sai, e quando recupera a bola, aí é ataque, tentar quebrar a linha, acionar o ponta, cruzar. Então é um trabalho defensivo que também estimula, de alguma forma, a criação dos laterais. Estava Igor Vinícius, Souza, o Escobar, o Mike ficou na academia, já vou falar mais disso. Então estimulava os cruzamentos, esse posicionamento, mas também a saída de bola, um treino bem legal, bem complexo, interessante. O Vojvoda e a comissão dele parando o tempo inteiro para dar instruções, para ajustar esse posicionamento à linha defensiva. Então, mais do que uma possível escalação, o que eu acho que isso mostra é que o Santos não vai ter 3 zagueiros contra o Corinthians. A gente conversou ali com o Vojvoda, ele disse que é uma possibilidade. Perguntamos se contra o Corinthians ele desconversou, mas pô, se ele faz um treino tático, defensivo, de sei lá, meia hora e não coloca 3 zagueiros em momento nenhum, eu acho que ele não perderia uma sessão de treinos com 2 zagueiros se ele tivesse chance de jogar com 3. Então acredito sim que o Santos tenha 2 zagueiros, pode ser Adonis Frias e Luan, ou pode ser Lua Pérez e Zé Ivaldo. Acho muito difícil que Basso e Luizão briguem por essa vaga, lembrando que o Alexis Duarte não deve ficar à disposição porque joga no final da data FIFA lá na Ásia, então até chegar ele não deve jogar contra o Corinthians, vai ser desfalque. Então acho que a grande dúvida é Adonis Frias ou Zé Ivaldo ao lado do Lua Pérez. Vamos ver nos próximos dias, eu acho que eu vou ter mais informações. Mike, Roleiser e Lautaro não foram a campo de manhã, mas iam a campo à tarde, né, nesta sexta-feira. Já o Vitor Hugo faz a transição. Mike, Lautaro, Roleiser vão estar à disposição no Clássico, só foram preservados. O Vitor Hugo faz a transição física e, pelo que a gente ouviu, deve voltar a treinar sem limitações entre domingo e segunda-feira. Então ele vai ter 2 ou 3 treinos antes do Clássico. Acho muito difícil que o Vitor Hugo brigue por uma vaga como titular, mas deve sim estar no banco
de reservas, tá? Então, acredito que a briga ali no meio-campo seja de Willian Arão, talvez a manutenção do Barreal, como esse terceiro homem de meio-campo, ou até o Gabriel Bontempo, que foi outro que treinou muito bem hoje, tendo suas limitações, fisicamente bem intenso. O Arão também fez um treino bom, correu bastante, deu carrinho. Então dá pra ver que a questão do Arão é técnica ou tática, não mesmo física, tá? A conversa com o Vojvoda foi tranquila, sem grandes explicações, mistério. Ele falou que ainda não tem o time do jogo contra o Corinthians, e aí também explicou sobre as folgas. Ele foi muito criticado, isso virou assunto, e sempre é, né? Porque o Santos folga sábado, já tinha folgado segunda e terça. Ele disse que tem 2 pontos. Um é que ele acha que quando a semana é longa, sem jogo, o jogador vai dispersando, do que é mais importante fazer treinos pegados esperando a folga, porque ele tem argumento para falar, vamos correr, 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 porque vocês folgam. E depois você volta da folga mais ligado do que fazer uma semana toda de treinos. Ele preferiu fazer 2 treinos hoje e nenhum amanhã, do que um treino hoje e um amanhã, e manter o jogador vários dias consecutivos, né, na cabeça dele. E também tem a questão, como eu falei, do ritmo de treino. Hoje, como são 2 períodos fortes na chuva, ele quis fazer essa folga no sábado e disse que isso ocorre em vários clubes e de fato ocorre, tá? Acho que a gente contesta bastante porque o Santos tá mal. Então, às vezes, a gente compara com alguma situação específica que seja favorável. Tipo, o Atlético Mineiro do São Paulo chegou e fez a semana inteira de treinos. Mas existem contextos e contextos, todos os times folgando na data FIFA. Semana passada o Santos não folgou. Então eu acho que o Santos tem vários problemas, mas o problema principal não é a folga. Eu acho que tem outras coisas mais importantes pra gente pensar, tá bom? Esse foi basicamente o resumo do treino. Neymar segue sendo o único desfalque, não apareceu no campo ainda, né? Tá no departamento médico, o Vitor Hugo deve voltar. Mike, Rolês e Lautaro preservados, mas devem ficar à disposição. Nos próximos dias eu devo ter mais informações da escalação. Michael, Igor Vinícius, a dupla de zaga, Souza ou Escobar, o terceiro homem de meio campo. Acredito que Roleiser, Lautaro e Guilherme permaneçam, tá bom? Gostei muito de assistir o treino, tomara que isso se repita, é muito legal. A gente conversa com um cara ali, outro ali, a gente observa, ganha elementos, sabe? O treino do Vojvoda me pareceu muito bom. Intenso, pegado, com observações, com interferências, e esse tático defensivo, por mais que você olhe, você fala, puta, tá parando o tempo todo, mas é muito legal testar esse balanço, que o jogador esteja coordenado em campo, que saiba tanto sair jogando bem quanto ser atacado. Gostei bastante e tem um recado que eu acho que é relevante, que é o Vojvoda elogiando o Souza e falou, atenção, boa Souza, atenção para a defesa. Ele deve entender que o Escobar defende melhor, acho que é por isso que o Escobar vinha jogando, mas tomara que o Souza continue atento defensivamente, porque eu acho que ele não perde em relação ao Escobar, já falei aqui, já gravei no canal. E tecnicamente é muito superior, então tomara que o Souza seja titular. 13 minutos só sobre o treino, mas cara, é muito legal, espero que vocês também tenham curtido esse conteúdo. Continuando, ontem teve uma reunião no Conselho sobre as propostas da Comissão de Estatuto para a reforma do Estatuto Santista, o que inclui SAF. E como eu falei aqui para vocês, o texto da SAF não tem erro, não tinha segredo, pum, aprovou. Nenhum conselheiro contestou o texto da SAF, tá tudo certo, a SAF passa. Ontem não foi votação, né? Foi uma discussão. Alguns conselheiros se posicionaram a favor ou contra algumas questões, sugeriram algumas emendas e agora vai rolar um mês para que os conselheiros sugiram mudanças. A própria diretoria do Santos, Marcelo Teixeira e os seus pares também vão sugerir algumas coisas para que se tenha uma nova avaliação. A Comissão de Estatuto recebe isso em 30 dias, tem mais 15 dias para aí sim propor as mudanças do Estatuto e isso vai ser votado. O presidente do Conselho, Fernando Acauí, até disse que pode haver sim alguma votação separada, para não ser tudo em bloco, mas que quando chegar nos sócios, aí sim vai ser sim ou não. Os sócios não vão ter direito a votar nisso ou naquilo. Já o Conselho talvez exista essa divisão, que foi algo debatido na reunião desta quinta. Houve 2 principais questões. Uma, o que eu já tinha falado aqui, 3 mandatos de conselho para poder ser candidato a presidente e os 10 anos, lá os 10 anos de associação, mais 3 anos de mandato de conselho para ser candidato a presidente e os 5 anos para ser sócio, 5 anos de sócio para poder votar. Foram as grandes reclamações dos conselheiros e aí a Comissão de Estatuto prometeu sim reavaliar esse caso e o que eu ouvi, o presidente Marcelo Teixeira e a diretoria dele também entendem que 3 mandatos de conselho e 5 anos para votar é muita coisa. Eles entendem que precisa sim de 2 ou 3 anos de sócio para poder votar e de pelo menos um mandato do conselho. Eles acham que 3 é muita coisa e eles vão sugerir isso
à comissão do estatuto. Então, se o Marcelo Teixeira chegar e falar, ó, isso aqui está exagerado, os conselheiros propuserem isso, eu acredito sim que a reforma do estatuto pode ser mais tranquila, com menos jabutis, com menos problemas. Que bom que vários conselheiros se posicionaram contra algumas dessas questões. E se a diretoria atual também fizer isso, eu acho que temos como sim chegar no sócio uma reforma de estatuto mais saudável, porque a original da comissão de estatuto, convenhamos, estava muito ruim. Então, nos próximos dias eu vou acompanhar esse caso. Houve uma ou outra questão, como a questão das embaixadas terem CNPJ, isso também foi reclamado, mas as duas grandes reclamações têm a ver com a eleição, de alguma forma. O candidato à presidência precisar de 3 mandatos do conselho e o sócio precisar de 5 anos para votar. Eles querem que seja menos tempo para poder votar e menos mandatos de conselho. Eles até entendem que não ter mandato como conselheiro é perigoso, porque pode chegar o que eles chamam de... como que eles usaram? Não é cair de paraquedas, um forasteiro, acho que foi alguma palavra assim. Pô, o cara chega só um empresário de sucesso, quer ser presidente sem passar pelo conselho, sem entender o clube, sem ter delegado, sem ter observado, sem ter legislado, sem ter... Entendeu? Eu até acho ok, vai. Um mandato de conselho poder ser candidato a presidente estaria bem melhor que 3. E 5 anos para votar eu acho muita coisa, né? Foi de 1 para 3 para 5, aí é complicado, porque aí você vai tirando a democracia da eleição. Então, que bom que os conselheiros se posicionaram. Espero sim que o presidente Marcelo Teixeira dê as suas sugestões diminuindo essas cláusulas de barreira, que sim incentivam a perpetuação de poder. E nos próximos dias eu volto a falar sobre isso. Sobre SAF, o texto passou rapidamente, isso não vai ser problema. E neste momento a XP, que é essa grande empresa do mercado, está prospectando empresas. Enquanto avalia o valor de mercado do Santos, que não está fechado, está rolando um processo de, você tem interesse? Vamos conversar, olha como que é o Santos. Está rolando conversas informais enquanto rola a SAF. Por quê? Vai ter um mês para os conselheiros apresentarem emendas, depois mais 15 dias, depois marcar reunião, depois assembleia. Esse processo de SAF, como sempre venho falando aqui, a reforma do estatuto vai demorar para ser aprovada. Estamos falando até o final do ano. Então não adianta correr com o SAF. Então, nesse período está sendo usado para precificar o Santos e também para conversar com as empresas, entender o perfil, entender as opções. Você vende X, vende Y. E aí, como eu venho falando aqui, que foi algumas dúvidas, eu vi algumas dúvidas nos comentários, e acho que é bom frisar, que mesmo que o Santos se torne SAF, o Santos precisa ter ainda uma gestão administrativa do quadro associativo. A grande importância vai estar no futebol profissional e de base, que são as duas pernas principais que o Santos deve vender. Mas existem outras questões que são apenas do clube associativo. E aí você ter um presidente bem eleito segue sendo importante, por mais que o papel seja menor. Ou se aconteceu o que aconteceu com o Vasco, por exemplo, da 777. A SAF não deu certo. O poder volta para o Vasco via justiça. Aí você escolhe um presidente, dane-se o presidente, vai ser SAF. Aí a SAF dá errado e volta para o presidente que talvez não fosse o mais adequado. Então, de qualquer forma, esse processo associativo ainda é importante, mesmo que o Santos se torne SAF. É outro assunto que nas próximas semanas ou meses eu devo trazer alguma empresa interessada, valor. Esse estudo está sendo feito, eu acho que nas próximas semanas teremos novidades. Já sobre a Arena, não temos grandes notícias. A promessa, o combinado, era de que neste domingo, 12 de outubro, aniversário da Vila Belmiro, o Santos anunciasse finalmente as propriedades da nova Arena. Cadeiras e camarotes, a venda dessas propriedades e com esse dinheiro iniciar a demolição, a obra da Vila Belmiro para se tornar uma arena. Isso não rolou. Vai ter uma festividade sim no domingo, vai ter vídeo especial, vai ter festa, mas não vai ter nada sobre a arena. A nova promessa é que a W Torre faça sim esse evento em parceria com o Santos até o final deste mês, também em Santos, para anunciar as propriedades. Quando é arena, sempre atrasa, sempre demora, sempre é mais difícil. Se faz reunião para marcar reunião, por isso que é um assunto que eu não gosto muito de entrar, mas vários de vocês me perguntaram porque existia sim essa expectativa de que neste domingo rolasse novidades da arena, essa venda de propriedades, mas na prática não é o que vai acontecer. Eu vou seguir ligado para ver se até o final do mês de fato rola esse evento, porque se não começar a venda de propriedades e se a venda de propriedades não dá certo, não tem nem ideia de arena. Não adianta assinar o projeto se não tiver dinheiro para iniciar as obras, porque o Santos não tem R$1 para colocar e a W Torre não vai investir, ela vai gerir a arena. Então eu vou ficar ligado nesse assunto, mas como sempre atrasa. Nada de arena ocorre no prazo estipulado. Nada. Por isso que é tão difícil falar
E é tão difícil também mensurar se as partes querem tanto assim. Se as coisas sempre demoram, sempre são difíceis, sempre atrasam, será que existe vontade mútua mesmo? É um assunto que eu sempre estou ligado e que, a partir que tivermos novidades mais concretas, eu trago aqui para não ficar falando em cima de boato e depois prometer algo. Eu ouço a promessa, repercuta a promessa e não cumpre, eu sou meio que cumpre isso aqui no meio. Então, quando tiver algo mais real nesse ciclo, eu conto para vocês, beleza? Então, vídeo longo aí de 20 minutos para falar de arena, de SAF, de treino aberto, e nos próximos dias teremos novidades. Santos folga neste sábado, então não devemos ter nada de treino. Depois eu trago algum conteúdo aqui para vocês. Já no domingo, acho que as coisas começam a esquentar sobre a escalação para esse jogo fundamental contra o Corinthians, beleza? É isso, obrigado de verdade a quem assistiu até o final, espero que vocês tenham gostado e reforço o pedido de inscrição, tem muita gente assistindo que não é inscrita. Se inscreve aí, dá essa moral pra mim, beleza? Obrigado e bom final de semana.